Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a banca do Enem. O tema é sobre a uberização do trabalho no Brasil, os impactos dessa nova modalidade de trabalho. Então vamos lá, firme no propósito. Vou colocar a tela toda aqui, que fica mais fácil para vocês verem a redação, né? Então partiu, vamos lá. A filha pediu a correção em vídeo e cá estamos nós. O tema é impactos da uberização do trabalho na sociedade brasileira. Com o advento da quarta revolução industrial, fomentada principalmente no século XXI, os meios tecnológicos foram alvos de notórios avanços científicos, os quais aumentaram a produtividade dos indivíduos, realidade que favoreceu os trabalhadores, tendo em vista a ampliação dos modos comumente usados para o labor. Em contrapartida, apesar dos benefícios gerados por tal fator, nota-se que a uberização do trabalho provoca, infelizmente, sérios impactos na vida dos empregados brasileiros. Por conta disso, é urgente analisar as principais consequências dessa debilidade, a ausência de direitos trabalhistas e a insegurança dos operários. Olha só, a filha, né, ela trouxe aqui no início a contextualização do tema, né, ela fez uma contextualização histórica, falou da quarta revolução industrial, falou como isso mudou a situação do emprego. Depois ela trouxe aí, né, uma adversativa para dizer que apesar dos benefícios, nota-se que a uberização do trabalho provoca impactos na vida dos empregados. Então, olha só, gente, as palavras-chave da proposta estão aqui. Vocês estão vendo? As palavras-chave da proposta estão aqui, o que é excelente. Então, a filha atendeu exatamente aquilo que o tema estava solicitando. Alguns alunos usam, né, sinônimos aí para fazer menção à proposta, mas eu oriento que, pelo menos na introdução, você use exatamente as palavras-chave da proposta aí na sua introdução. Eu sugiro que você coloque o devido a isso, tá bom? Ó, devido a isso, é urgente analisar as principais consequências, haja vista que havia solicitação para falar dos impactos. E quais são elas? A ausência dos direitos, argumento 1, e insegurança dos operários, argumento 2. A introdução dela tá top dentro do esquema, fechou, Deus abençoe. Diante desse cenário, cabe ressaltar que a maneira desumana de gerenciar os ofícios é o principal combustível para a intensificação dessa problemática. Nesse sentido, vale lembrar que em 1943, o presidente Getúlio Vargas sancionou a consolidação das leis trabalhistas, o que torna dever dos empregadores garantir aos contratados certos benefícios, tais como salário mínimo, hora extra e jornadas de 8 horas, mas que no cenário da uberização não são assegurados. Olha só, aqui ó, é o posicionamento dela, tá vendo? Olha lá, isso não é assegurado. Agora ela vai dizer para nós o porquê que isso não é assegurado, quais as consequências disso, em que medida isso é um problema. Vamos lá. Nesse viés, é nítido que as extremas e incessantes, olha lá, palavras que indicam juízo de valor, muito bem, né? Ela traz aí palavras que indicam juízo de valor. Jornadas de trabalho fazem das pessoas escravas de aplicativos empregatícios, haja vista a perda constante daquilo que deveria ser para todos uma premissa legislativa. Dessa forma, é evidente que a falta de direitos trabalhistas aos proletários é um estigma negligenciado pelos contratantes. Excelente, excelente. Galera, olha só. O que eu quero que vocês percebam aqui dessa redação? Toda escolha da alusão, toda escolha do repertório, ela precisa ser uma escolha muito intencional, ela precisa ser uma escolha muito efetiva e muito relacionada àquilo que você está escrevendo. Então, às vezes eu percebo, e aí vocês podem maratonar aqui os vídeos do canal, que alguns alunos escolhem alusões aleatórias, que não fazem nenhum sentido dentro do texto. Então, é importante que quando vocês escolham a alusão, ela realmente dê base, ela dê sustentação ao seu argumento. Então, como ela usou aqui? Ela usou a CLT para primeiro falar dessa consolidação de leis trabalhistas, para falar o que ela assegurava, e aí logo na sequência ela criticou, dizendo que isso não é assegurado no contexto atual do Brasil. Então aí ela já traz os impactos disso, as consequências disso, ok?
E aí, gente, vocês percebam, né, que o texto dela tá bem organizado. Olha lá, ela fez o tópico frasal, ela trouxe aí a fundamentação com as leis trabalhistas, daí ela trouxe o argumento dela na sequência e fez o fechamento do texto, que é a reflexão crítica, né? Vocês estão vendo aí que ela conseguiu fazer bem certinho aquilo que deveria ter sido feito aí no texto, tá? Sob essa ótica, é fato que essa modalidade laboral gera incerteza na vida dos empregados. Desse modo, por conta, olha lá, da permanente necessidade de avaliações, tanto de seus chefes tanto quanto não tem vírgula, de seus clientes, os indivíduos são submetidos a um estressante e cansativo ambiente de trabalho, encontrando-se aprisionados e sem perspectivas de mudanças. É muito importante que vocês tragam as palavras que indicam juízo de valor. É muito importante que você deixe o seu posicionamento bem marcadinho aqui no texto. Ele precisa estar efetivo. Assim, os contratados são diariamente manipulados por seus patrões a realizarem as tarefas em meio a um cenário caótico, estando vulneráveis em virtude de seu medo, conforme denunciava Maquiavel em sua obra O Príncipe. Excelente, olha só. Percebam, gente, que a articulação com o repertório foi muito positiva, tá? Parabéns. Logo, é fato que o meio onde essas pessoas estão inseridas é um agravante no sentido físico e psicológico dos cidadãos, tá? A única coisa que eu gostaria que você tivesse feito, pelo menos em um deles, tá? Em uma das reflexões críticas, é você tentar fazer uma retomada da alusão que você usou no parágrafo, tá? Pelo menos em um dele fazer a retomada já é já é positivo, tá? Então você poderia ter feito isso, tá? Pelo menos em um dele aí, tá? Para manter o planejamento do texto, tá? Portanto, medidas devem ser aplicadas para suprimir esse impasse que assola os trabalhadores brasileiros. Bem importante fazer esse tópico frasal aqui, tá? No início do seu parágrafo de conclusão. Então, a fim de garantir aos operários uma vida digna em seu ofício, o Ministério do Trabalho deve assegurá-los do que é vigente na CLT, por meio da extensão de leis trabalhistas àqueles que usufruem da uberização. Desse modo, pretende-se no futuro obter uma realidade saudável com os benefícios oriundos da quarta revolução industrial e que oportuniza empregos dignos aos cidadãos. Ok, a conclusão fechou, né? Então, ó, agente, ação, modo meio, efeito, e aí aqui o efeito, né? O detalhamento do efeito. Então, o que que você poderia ter feito, tá? O que que você poderia ter feito apenas? Eu senti falta de você trazer mais para a realidade, tudo bem? Eu senti falta de você mencionar quais as empresas que aplicam isso, sabe? Eu senti falta de você mencionar esses aplicativos de alimentos, de você mencionar isso de alguma forma no seu texto, tá? Apenas para trazer para a realidade, tá? O ideal é sempre você fazer isso. E aí você poderia fazer isso aqui na reflexão crítica, né? Em um desses parágrafos, né? Especialmente, né, pensando na questão dos empregadores, né, desses trabalhadores, que eles têm que trabalhar horas muito além daquelas que são estipuladas, sabe? Algo nesse sentido. Então, eu apenas acrescentaria isso. Então, por isso que você vai perder um pouquinho de ponto aqui no uso do repertório, tá bom? Eu apenas traria isso aí na sua redação para dar uma complementada, mas de resto, meu amor, você tá voando. Continue produzindo, continue escrevendo e vamos lá. Firme no propósito, né? Pode escrever redação, meu filho? Bora, querido. Cora, nenê.